E eu queria te perguntar, em termos de operação, eu me lembro que uma vez eu vi você falando em alguma entrevista sobre produção, sobre como é que funciona a operação de vocês, que você tinha, salvo engano, você tinha comentado que você tinha mais coisas na China e que você gostaria de ter mais operação no Brasil, algo nesse sentido. Hoje, como é que funciona a fabricação de vocês? Ela é nacional? Como é que funciona como é que é fabricado um óculos de Ela é Beams hoje? 100% na China. Tá. Todos os produtos, óculos, relógio, tudo. Tentei demais fabricar no Brasil, mas é uma judiação, cara. E quais são os gargalos? Por que que não rola fabricar aqui? Não, tributária. É o maior Destrói. gargalo é o tributário, é imposto. Destrói as empresas. Uma judiação. A fábrica que a gente fazia fechou. Ah, vocês chegaram a ter fábrica aqui? Sim, chegou para fabricar 20% no Brasil. Cara, isso foi quando? Ah, faz uns 4 anos, 5 anos. A gente tá falando de quase 500 mil peças, né, meu? Era um volume gigante, entendeu? E aí fechou por causa do... Fechou. Caraca. E De sempre foi tanto tomar o... porrada, de tanto tomar multa, de tanto tomar trabalhista, de tanto pagar imposto, o cara pegou uma hora e falou assim: chega, acabou, não tô fora. Uma judiação. E sempre foi... Desde quando vocês fabricam na China? Ah, desde sempre. Desde sempre, desde a década de Desde sempre. 90. Assim, na década de 90, o que eu fazia? Eu comprava em Los Angeles e Nova York peças fabricadas na China. Uhum. Então eu tinha um intermediário. Agora eu não tenho mais intermediário, que eu fui direto na fábrica, entendeu? Por isso que eu tenho uma puta qualidade barra preço. Então isso me ajuda demais. Caraca. E você já, como você falou, você já tentou vir pra cá e não rolou, sempre foi muito complexo. Fábrica? É. Uma judiação, cara. Já tentei. Nunca tive ajuda de governo, nada, pelo Eu ia contrário. perguntar, porque alguns convidados que a gente traz aqui, sempre tem algum gargalo, né? Brasil, o cara sempre... Um cara sofre mais com inflação, outro com juros, outro com tributário. E alguns os caras falam, poxa, a gente tem uma associação do setor, a gente meio que tenta pleitear com o governo. O setor de você é mais desunido? Como é que é? Desunido, não tem interesse. O Brasil, o governo brasileiro, ele não tem visão de fábrica. É, ele se desindustrializou ao longo dos anos, né? Total, total. E assim, tem muita gente boa, cara. Se a gente pusesse energia nisso, a gente ia ter muita fábrica no Brasil, gerar muito imposto, Uhum, muita mão de obra, pagar muito salário, sabe? uhum. Mas tinha que ter um cuidado, não adianta. Então, assim, é uma judiação. Caraca, e vocês nunca conseguiram, vocês já chegaram a estudar o tema e mesmo assim não foi pra frente? Porque eu imagino que seja aquela coisa que para na planilha já, né? Você vê Não, as é isso coisas. aí. Eu já recebi, eu já fui. Já me ofereceram de presente umas 3 fábricas. Caraca, de graça. É, tipo, como se eu fosse arrendar, sabe? Uhum, Renda a fábrica aí. A uhum. conta não fecha. Mesmo de graça não fecha. A conta não fecha. Mas principalmente por causa do tributário. Sim. O produto, ele se torna mais caro que o chinês. Fabricando no Brasil. E tem algum imposto específico para o setor de vocês? Ou é de um modo geral, assim? Não, é de um modo geral. É de um modo geral. É uma judiação, porque você tem. De novo, você tem mão de obra, você tem espaço físico. O Brasil tá super bem localizado geograficamente falando, né, cara? Uhum. Porque a gente tá. Não é a China, a gente tá. Porra, do lado da Europa, do lado de tudo, né, cara? Uhum. Então, assim, a gente teria muita condição de ser um polo industrial de fabricação. Mas não rola. É, só aqui que a gente tem aquelas bizarrices também. Alguns caras que eu já conversei de indústria, o cara fala, poxa, quando você vai explicar pra um gringo é impossível. Porque ele fala, não, eu produzo aqui, aí monta na Zona Franca de Manaus, aí faz tudo. Os caras falam, o que você tá Não. fazendo aí? Não dá pra entender. Assim, o gringo não entende na primeira, entende na segunda, desde que seja uma coisa viável, Uhum. entendeu? Mas assim, do jeito que é, uma judiação. Estamos anos-luz disso. E eu vou te falar, se quisesse, dava, tá? Se pusesse energia mesmo, dar incentivo, dar isenção de imposto, proteger mesmo, sabe? Falar, puta, eu vou te ajudar. Uhum. Nossa, a gente ia voar. Mas não rola. Não. E como é que é a operação na China? Porque eu já entrevistei alguns caras aqui que falaram que lá é muito diferente, lá é mega industrializado, né? Mega tecnológico, Mega. mas qual que é o tamanho da fábrica de vocês lá? Como é que fica? Onde que fica? Como é que Ah, funciona? cara, são fábricas grandes, cara. São fábricas grandes. A cidade que a gente fabrica chama Wenzhou. É que assim, lá é considerada uma cidade pequena de 10 milhões de habitantes. Tá bom então, né? E aí, nessa fábrica, nessa cidade, tem 700 fábricas. 700 É. fábricas. No Brasil não tem Uma nem cidade 10. pequena. Cidade pequena. Então, nós temos parceiros muito geniais, muito maravilhosos, que trabalham com a gente há anos, entendeu? As fábricas que são os nossos parceiros trabalham com eles há 20, 25 anos. E eles têm uma capacidade de produção muito ignorante. Muito. Assim, ou seja, fabricação de produto não é o problema.
Nunca foi um gargalo. São grandes parceiros, a gente desenvolve muita tecnologia junto, muito produto novo, diferente. Eles adoram trabalhar com a gente. E o que mais surpreendeu? Porque eu imagino que você já tenha ido pra lá várias vezes, conhecido a cultura. Lá, geralmente, além de um choque de cultura de ser, poxa, outro país, é aquela coisa, Ocidente e Oriente, o regime de governo é tudo diferente. O que mais surpreendeu pra você quando você foi lá, assim, de Cara, entender como é que funciona? assim, velho, é cada enxadada uma minhoca. Toda vez que eu vou pra lá, eu fico Mudou assim, ó. muito. Meu, é ignorante, brother. Imagina, eu vou pra China há 20 anos. Primeira vez Você que eu vai fui... todo ano. Pandemia, né? Uhum. Como é que chama? Essa cidade, a primeira vez que eu fui há 20 anos atrás, parecia uma cidade de guerra, cara. Tudo no chão, tudo ruína. E hoje em dia é super... Nossa senhora, as puta ponte absurda, uns prédios todos modernos, shopping, toda arborizada, as calçadas tudo novinho, cheio de árvore. Meu, é ignorante. O potencial que esses caras têm, o poder que eles têm. Eles constroem a estrada assim, tipo, como se fosse muito louco, cara. Puta estrada de 4 faixas de cada lado, meu, tapete, assim, 1 ano e meio, velho. 400 quilômetros de estrada, meu. Caraca. Aí, Lá é bem surpreendente. Eu almocei com os executivos de uma empresa de tecnologia, acho que foi mês passado, e eles falaram assim, cara, além da industrialização lá, é engraçado porque tem umas coisas que te chocam, que você fala, cara, eu nem pensava nisso. Ele falou assim, a gente entrou numa fábrica lá que tava tudo escuro. Aí a gente ficou, cara, o que que... Ele falou, não, que a fábrica inteira é automatizada, aí não precisa ligar a luz, né? Aí eu fiquei tipo, cara, eu nunca, nossa, que tinha medo, pensado cara. nisso. Que medo, cara. É, Dá um medinho, né? dá um pouco de medo. Não, mas eles são incríveis, eles são parceiros maravilhosos. Eles nos ajudam e assim, é muito louco. Toda vez que eu vou, eu pergunto pros parceiros, cara, são meu amigo. Uhum. O que eles acham do governo chinês? E tem a história do comunismo capitalista, né? Uhum. Toda vez a mesma resposta. Tipo assim, eu não concordo com 100% do que ele faz, mas eu sinto que ele tá do meu lado, ele quer me ajudar. O governo chinês, olha o nível desses caras. Ele fez uma seguradora que ele garante que eu vou te pagar. Entendeu? Como assim? Tipo assim, uma fábrica, ela é protegida por uma seguradora. Quando você vai comprar, você paga para a seguradora, não para o fornecedor. Caraca. E Isso não ele... tem em nenhum lugar do mundo, eu acho. Não. O chinês é radical, velho. E eles criaram uma seguradora que dá segurança para o fabricante de me fornecer, entendeu? E se por acaso eu não te pagar, você recebe o dinheiro e E a seguradora aqui. vem em cima de mim. Só que daí vem com o governo chinês, com advogado, entendeu? É. Vem com... Com 4 pedras na mão. Entendeu? Olha a cabeça desses caras, mesmo. E como é que você descobriu esse universo todo? Você foi pra lá, você já sabia? Como é que você tomou a decisão de ir pra China? Fui aprendendo, né? Como tudo aprendi na vida, cara. Fui pra lá, falei, puta, vou ver o que tá acontecendo no mercado chinês. Aí comecei a ver fabricante, comecei a achar minhas fábricas. Daí, tipo, a hora que eu tiro esse cara que tava no meio, que é intermediário, minha margem aumenta 20%, 30%, 40%. Tecnologia na mão, porque eu tô em contato com o cara, começa a bombar. E aí você começa a pegar a manha, né? E você começa a crescer junto com eles. Todos eles a gente cresceu junto. Você tem noção de mais ou menos quantas pessoas tem na operação do Chili Beans lá? De funcionário, fábrica, todo mundo? Não sei te responder. Nunca pensei nisso. Não sei. E sei também que nem você falou da fábrica escura, que cada vez mais eles estão investindo em tecnologia. Isso é um fato. Perfeito. Não sei te responder, brother. E os parceiros que você tem Não, comerciais realmente não. Fala. é uma galera que você já conhecia há bastante tempo? São as mesmas pessoas? São gente de outras... Como é que é a sua ponte com Os meus a... parceiros da fábrica? Isso. Então, a gente tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, a gente lida direto com o fabricante, né? Uhum. Muita empresa no mundo que bate lá tem um trade no meio, tem um trader, entendeu? E aí, tipo, isso distancia a intimidade, sabe? Assim? Sim. Então a gente é muito parceiro, cara. Eu tenho 5 fábricas lá que, assim, eu compro alguns milhãozinhos de dólar deles, né? Entendeu? Então, assim, isso é legal. Mas, bicho, é muito bacana o jeito que esses caras são parceiros. É 5 muito... fábricas. Você tem 5 há bastante tempo? Alguma é nova? Uma nova e as outras 4 há 20 anos. Caraca. E os caras são radical mesmo. Os caras me ajudaram na pandemia. Eu tenho muita gratidão e muito orgulho de poder fazer parte dessa relação que eu tenho com a China, porque é muito especial. Mesmo.